Banco do Brasil soltou nessa semana o resultado do segundo trimestre de 2026 das suas operações. Nesse momento que eu gravo o vídeo, uma ação do Banco do Brasil está no patamar de R$ 18. É hora de investir pesado, aproveitar esses valores baixos ou é uma cilada? Fique até o final do vídeo que nós vamos fazer uma análise detalhada do resultado do segundo trimestre de 2026 deste banco. Bora para o vídeo de hoje. Dessa maneira, então, você vê aí o resultado projetado já na sua tela. A gente vê um lucro ajustado comparado o primeiro semestre de 2026 com o primeiro semestre de 2025 e houve uma queda, sendo nesse semestre 7,3 bilhões, enquanto no mesmo período do ano passado nós tivemos 11,2 bilhões. O RSPL, que é a mesma coisa que o ROI, que é o lucro que a empresa entrega, a gente vê que houve uma queda também aí de 7,9. Estava no patamar de 2,6 no mesmo semestre do ano anterior. O capital principal, a gente vê que ele, em junho de 2026, ele passou de 10,97 para 11,27%. E se a gente olhar aqui com relação ao ROI do banco, a gente acessar o site aqui do Investidor 10, a gente vê que o banco já esteve em anos anteriores em patamares muito maiores, né? O ideal, então, é que a gente tenha esse ROI do banco entre 10 e 15, né? 15%. E tem uma regra também que diz que o ideal é que o ROI, para que a instituição esteja entregando bons resultados, bons lucros, é que você pegue a taxa Selic e some 4 a 6%. Então, se a gente usar essa regra, o ideal é que o ROI do banco tivesse entre 18% e 20%. Enquanto nesse momento, né, que a gente grava o vídeo, a gente vê aqui, ele está aí no semestre em 7,9%. Então, o ROI está bem baixo. E o que está levando a isso? Foi principalmente a inadimplência do setor do agronegócio. Pegou empréstimos e está inadimplente nesse momento com o banco. E aí veio uma lei do PDD que faz com que o banco tenha que pegar parte desse lucro e provisionar para poder acobertar esses valores inadimplentes, né? E a gente vai ver na sequência quem está com os empréstimos do banco e quais são os números em reais que está emprestado para cada setor, pessoa física, pessoa jurídica e o agronegócio especificamente. Então a gente vê que a margem financeira do banco, ela até subiu um pouco, né, nesse semestre, saiu de 49 bilhões para 54,9 bilhões de reais, enquanto também o custo de crédito subiu de 26 para 37,3 bilhões de reais. E a gente vê que tanto para receitas de prestação de serviços quanto para despesas administrativas do banco, a gente teve aí um empate técnico, não teve uma oscilação para mais ou para menos tão significativa assim. Quanto a receitas de prestação de serviços, saiu de 17,1 para 17,9 bilhões, e as despesas administrativas 19,2 para 20,1 bilhões. E essa carteira de crédito do banco está na faixa aí de 1,3 trilhão, sendo que 357,6 bilhões está de empréstimo para pessoa física, 400,1 bilhões para pessoas jurídicas e para o agronegócio 421,6 bilhões de reais. Então, se a gente for aqui agora para a tela do Guidance, né, a gente fazendo uma comparação do primeiro trimestre de 2026 com o segundo trimestre de 2026, então, quando da entrega do resultado do primeiro trimestre de 2026, a ideia deles era manter a carteira de crédito para pessoas físicas e empresas agronegócios, a carteira sustentável e receitas de prestação de serviço e despesas administrativas também manter nesses percentuais que a gente pode ver aqui.
E a gente vê à direita o resultado do segundo trimestre e realmente foi mantido esses percentuais. O que eles prometeram que ia variar é a margem financeira bruta, que saiu de 4,8% para 7,11%. E assim foi feito, como a gente pode vislumbrar aqui nesse guidance 2026 do segundo trimestre. Então, lembrando que o guidance é o pensamento da instituição do que vai acontecer adiante. Então, ele faz já uma previsão, né, do que vai fazer. São as projeções, chamadas de projeções corporativas. E, obviamente, que ele faz essas projeções, mas dependendo de como for acontecendo as coisas no trimestre, ao longo do trimestre, pode ser que no próximo guidance ele faça um ajuste aí. Lembrando também que o banco já esteve um payout, aquele percentual que ele paga do lucro aos acionistas, em 40%, 45%. E hoje está bem inferior a isso, na casa dos 30%. E assim também eles estão mantendo por uma questão de garantia do momento que o banco está vivendo. E se vocês observarem lá no podcast que foi feito pelo CFO do banco, você vai ver que ele diz que o crescimento do banco, a retomada de crescimento do banco, não vai ser nem em U e nem em V. Ele fala que essa retomada, esse crescimento vai acontecer em W, ou seja, vai ser lento. Então, se você pretende investir no banco, com esses dados que estão aqui nesse momento, vai ter que ter pouco de paciência, porque a retomada para tomar um ROI, conforme era no passado, vai demorar um certo tempo para que se possa fazer os ajustes necessários aí para poder voltar no patamar de payout que se pagava no passado, de ROI que a instituição tinha também no passado. Então, a gente vê que o lucro líquido ajustado também houve uma revisão, né? Saiu de 22,26 bilhões para 18,22 bilhões, e assim, então, foi feito. E a gente vê que está aí num patamar, né, observado de 7,3 bilhões. Então, por essas inadimplências que vem acontecendo, o banco vem trabalhando agora, fazendo novos empréstimos de forma a ter maiores garantias e maior segurança para mitigar ou minimizar a possibilidade de calote ou de inadimplência por parte do tomador desses empréstimos, seja ele pessoa física, seja ela um CNPJ, uma pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa voltada, vinculada ao agronegócio. Então, se a gente vê até naqueles valores lá, ele está fazendo empréstimos maiores agora, um percentual maior para pessoas físicas, principalmente dentro do consignado. E o consignado, então, já desconta as parcelas do pagamento desse empréstimo, a própria folha de pagamento do tomador desse empréstimo. Então, é uma garantia que não vai ter inadimplência. Então, ele está tomando mais cuidado com as empresas, fazendo com que esses empréstimos ocorram sob uma garantia maior. Então, o banco está mostrando que aprendeu a lição e que está tomando novas providências e cuidados para a retomada. Portanto, mantenho minha posição nas ações do Banco do Brasil, um pouquinho mais cauteloso nos investimentos. Eu não tenho feito nesse momento nenhum aporte nas ações do Banco do Brasil. Vou esperar sair o resultado do terceiro trimestre de 2026, fazer uma nova análise para ver se eu volto a investir pesado nas ações do Banco do Brasil. Comenta aqui embaixo, você investe no BBAS3, no Banco do Brasil? Investe, qual está sendo a sua atitude nesse momento? Cautela? Investir pesado aproveitando esse patamar de R$18 por ação? Ou vai esperar também, como eu, novos resultados para ver o que fazer então com relação às ações? Eu não estou vendendo, como eu falei, estou cauteloso, segurando
mas continuo acreditando fortemente nessa instituição e foi a primeira instituição da Bolsa Brasileira, né? Então, eu continuo acreditando e aguardando, então, a retomada para voltar nos patamares de ROI e de lucratividade do banco, portanto, para que eu possa fazer novos investimentos ou não. Faça as suas próprias análises, tire as suas próprias conclusões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para atingirmos mais pessoas e mostrar para o YouTube que o assunto é relevante. Te espero no próximo vídeo. Até lá!